Fala, rapaziada. É, Tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais um podcast do Canguru Cast. Bom, e hoje o tema será um pouco diferente e nosso canal também está vindo com umas novidades aí que eu vou falar agora. Bom, já que nossos últimos formatos de vídeo não estavam dando muito certo, a gente resolveu dar uma inovada, é, tipo, não só trazendo aquelas discussões que são muito dois lados e mais discussões como, por exemplo, futebol, mais legais, entretenimento. E vamos diminuir o tempo de vídeo, porque a gente está vendo que a retenção do vídeo está ficando muito baixa. Bom, após explicar isso, a gente vai... Hoje, nossa apresentação, nosso podcast será sobre o caso atual, né? Começou hoje a novidade, sobre o caso da menina de 10 anos que, infelizmente, foi estuprada e engravidou. Bom, antes de começar, gostaria de apresentar todos os participantes, sendo eles Lucas Maia, E aí, beleza? Tudo bem? Lucas aqui. lembrando que o Instagram do pessoal vai estar tudo na descrição, Samir Ferreira, Boa, boa, galera. Leonardo Oliveira, nosso convidado especial, Boa noite, pessoal. e eu, que sou apresentador. Bom, para começar, eu quero deixar bem claro que eu sou parcial nessa discussão, pois essa é uma discussão entre os três. Eu sou parcial, sou apenas o apresentador, quem vai mediar como se fosse o debate, né? E eu gostaria de também lembrar que aqui a gente prega pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento e qualquer comentário indesejado xingando as pessoas que não, como eu posso dizer, que não concordam com o seu ponto de vista serão repugnados, serão apagados. Qualquer discurso de ódio também. E é isso. Bom, já que o nosso canal vai ter uma novidade, eu vou começar por essa, explicando que serão divididos em mais ou menos 5 vídeos, não temos certeza ainda. E entre esses vídeos teremos os seguintes tópicos, que vão ser divididos no debate aqui, na discussão. O primeiro tópico será a explanação do caso, feito por mim. O segundo seria a lei utilizada e qual é a problemática da lei utilizada para uns e qual é a justificativa que essa lei traz para outros. Quais seriam as consequências, caso não houve o aborto, né? Mas quais seriam as consequências do aborto ou da possibilidade do bebê nascer? É o terceiro. Quarto, qual é a pena que o estuprador, na nossa opinião, deveria sofrer? E o quinto, mais uma pergunta, por que a grande maioria está falando mais do aborto do que os crimes cometidos como estuprador? Os textos nós vamos falar da religião, nesses casos sociais, como esse. E o sétimo, a negligência familiar para com a criança, né? Bom, é isso. Agora, começando, uma breve explanação sobre o caso. Aconteceu nessas últimas semanas, veio à tona essa briga, essa notícia que uma menina de 10 anos que era abusada pelo seu tio desde 6 anos de idade. Isso foi o que a vítima disse, confirmado pela polícia. E no dia 7 de agosto, né, semana passada, foi revelado que a menina foi ao hospital na cidade de São Mateus, Espírito Santo, se queixando de dores abdominais e acabou que no final ela estava grávida do seu tio. Já que eu já disse, né, ela foi estuprada por 4 anos, desde 6. E esse tio, ele tem 33 anos e foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça. Mas ele tá foragido atualmente e a menina estava, né, grávida de quase 6 meses. Bom, após isso, agora, depois dessa explanação, eu gostaria de apresentar qual foi a lei que eles utilizaram para permitir, né, não sei se é a palavra certa, mas permitir esse aborto. E eu vou explicar.
de acordo com o artigo 128 do Código Penal, eu vou ler porque não tem como decorar, do Código Penal, com o ADPF 54, a mulher tem direito aos abortos nos seguintes casos: se a gravidez representar risco de vida à mulher, se a gravidez é decorrente de estupro, mas, para tanto, a idade gestacional deve ser de, no máximo, 22 semanas e o feto pesar até 500 gramas. E o último, se for caso de anencefalia fetal, ou seja, não há desenvolvimento cerebral do feto, que não foi, como posso dizer, não foi esse o caso. Bom, depois disso, eu gostaria de explicar, mas geral. A menina que era do Espírito Santo chegou a ser internada primeiramente no UCAM, Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória. Mas um negócio interessante, né, curiosidade, a equipe de lá, do hospital de lá, eles se recusaram a realizar o procedimento no sábado. Por isso, ela viajou para Pernambuco, no Recife. E agora eu queria só explicar um negócio que eles sim estão no direito, como é aquele ditado, eles estão com a Constituição embaixo do braço, que seria a objeção de consciência. O que é a objeção de consciência? Os profissionais de saúde, se caso, por exemplo, esse procedimento vá contra os valores deles, eles podem se negar a fazer. E por isso mesmo, essa menina, ela foi para Pernambuco fazer. Bom, e por que eles se negaram? Gostaria de agora apresentar a problemática dessa lei. Segundo eles, sou parcial, já digo. O que a moça falou. A superintendente do RUCAM, chama Rita Checon, afirmou que a decisão da equipe do hospital foi estritamente técnica, porque o programa do hospital para esse tipo de caso segue um protocolo do Ministério da Saúde, de aborto até 22 semanas e 500 gramas. E o bebê, ele tinha 22 semanas, 4 dias e, se eu não me engano, 160 gramas. Por isso ela se recusou. Ela falou que não estava na lei. Bom, após essa breve explanação... também tem outra coisa aqui. A gravidez representava risco à vida da criança, e isso a gente vai falar sobre a consequência se o bebê tivesse a possibilidade de nascer. E agora a gente começa a discussão com o tópico. Quais seriam as consequências do aborto? Eu gostaria que, se alguém quisesse começar. Já que ninguém vai falar, né, eu começo. A gente pode ver que eu sou uma das pessoas que são a favor do aborto da criança, sim, por ter risco de morte para criança de 10 anos. Para mim, a criança de 6 meses hoje, a vida da criança é mais importante do que o feto, pois são 10 anos que a pessoa está em terra, são 10 anos que ela vive com uma família, e o feto ele já não é muito bem-vindo desde o começo da sua gestação. Ele não vai ser muito bem-vindo, porém a gente tem que pensar que do mesmo jeito tem como pode falar, a criança também vai sofrer, a de 10 anos. A menina também vai sofrer, pois não é só um trauma pro corpo, porque o corpo vai sofrer com um aborto, sim. Porém, ele ia sofrer muito mais se fosse com uma gestação, porque é uma gestação de alto risco. Se uma pessoa de 14 anos hoje, quando tá grávida, já é uma gestação de alto risco, imagina para uma criança de 10, que ainda não tá com o corpo suficiente, e a chance dela ter engravidado na primeira ovulação dela é muito alta, pois ela era abusada desde os 8 anos e fica... Oi? Desde os 6 anos? Desde os 6 anos piorou, pois a chance ela vai começar a ovular entre os 8 aos 10 anos. Então, a chance dela ter engravidado na primeira ovulação dela é muito alta. E o aborto ainda tem problemas psicológicos, ou seja, ela vai ter que ter um acompanhamento muito grande para não ter outros riscos, para não afetar a saúde mental dela, porque já vai ser muito afetada, né? Já foi muito afetada, porque são 4 anos de abuso. Então,
Um aborto também vai influenciar, porém, eu acho que é melhor ela influenciar com isso do que com uma criança. E aí, alguém vai vir contra? Apoio? Eu posso agora complementar. Por Pode, incrível que vontade. pareça, eu sou contra o aborto justamente pelo mesmo motivo. Porque tem o risco de morte para a menina de 10 anos sem ele ou com. E a opção, a sugestão que eu vou dar mais para frente, é para um outro tópico. Para isso, não acarretaria morte, não teria risco de morte nem para o bebê, nem para a criança. Infelizmente, essa criança de 10 anos ontem, ela teve que passar por um processo de parto normal, tá? Então, como que é o processo? Eles colocam um remédio, que eu não vou lembrar o nome agora, no coração do bebê, para ele falecer, e assim eles tiram como se fosse um parto normal de uma criança de 6 meses, ou seja, partindo desse princípio já não foi fácil para a menina de 10 anos. E depois, além disso, ela tem que passar por um processo de curetagem, onde se enfia o instrumento cirúrgico dentro da vagina da mulher para retirar qualquer coisa que possa ter ficado do bebê lá dentro. E além dessas complicações, a gente tem diversas outras, como esterilidade, hemorragia uterina, rotura uterina, histerectomia e morte fetal. E isso tudo, óbvio, que vai ser um agravante e tem risco da menina morrer. Isso pois a indução de um parto prematuro, ela se utiliza de misoprostol e dinoprostrona, totalmente contraindicado para gestantes abaixo de 37 semanas. Ou seja, o risco de vida que ela corre tendo o bebê é alto, mas fazendo o aborto também é. E eu não concordo com nenhuma das duas. Eu não queria que ela desse à luz com o bebê de 9 meses, nem praticar esse aborto, mas eu vou fazer essa solução mais pra frente. É basicamente isso. Cara, o que eu acho é o seguinte, a criança ela já passou por um processo extremamente traumático de abuso, e isso é uma coisa que vai marcar na criança. Ela não merece ter mais um trauma, que seria carregar um bebê e ainda ter que ter ele, sabe? Tipo, a dor do parto para uma criança de 6 anos ia ser completamente inimaginável. Apesar de eu ser contra o aborto como método contraceptivo, eu sou a favor nesses casos. Porque é algo que, para uma mulher, já seria inimaginável. Imagina para uma criança de 6 anos. De 6 anos não, de 10 anos, que é o caso, né, mano? Então, Lucas, eu só queria te responder isso, porque a gente fala no praticar o aborto e tirar essa criança como se dessa forma a menina não fosse sofrer uma coisa ruim, uma coisa pesada, como se o sofrimento dela e a gente praticasse o aborto e eliminasse o bebê, tudo bem, aí a menina não sofreria o trauma de ter uma criança. Mas realmente para passar por esse processo de ter um parto normal de uma criança de 6 meses e também passar por esse processo de curetagem e colocar todos esses medicamentos horríveis dentro do corpo de uma criança, isso para mim também é um trauma e mais uma cruz que ela pode carregar pela vida dela. E sobre o que ela vai fazer com o neném dela mais para frente, ela não é obrigada a cuidar. Muitas pessoas, nesse período, inclusive as religiosas que estão sendo julgadas, elas ofereceram apoio de ONGs, de orfanatos, casais que se propuseram a adotar. Então, o que viria para frente, ela não deveria se preocupar tanto nesse momento, né? Cara, eu acho que comparar duas dores, elas são realmente uma coisa que não dá, né? Comparar duas dores desse tipo. Mas o que acontece é que a criança, o bebê, ele tinha 6 meses. A criança ia ter que suportar mais 3 meses com o bebê. E é uma criança de 10 anos, então ela ia ganhar muito peso, ia ficar quase impossível para ela continuar andando normalmente por aí grávida, sabe? Não é a mesma coisa que uma mulher. Então era sim mais fácil ter feito o aborto do que deixar ela grávida. Eu estava tentando adiantar a solução, mas pelo visto eu vou ter que falar assim. Fontes seguras, G1, você pode pesquisar lá depois, se vocês quiserem. Falaram que se ela esperasse pelo menos mais 4 semanas, um mês, ela poderia dar à luz ao filho
de forma precoce, ele ficaria na incubadora por no máximo 1 mês e já poderia tirar os tubos e, enfim, ir para alguma família se a família da criança não quisesse. Isso de forma com uma cesárea. Tudo bem que não é fácil encarar muita gente veio falar para mim, mas encarar uma cesárea, a cicatriz dessa cesárea mais para frente pode ser algo doloroso para ela, mas para mim, na minha concepção, uma cicatriz de uma cesárea não se compara com esse processo de aborto que essa menina teve que sofrer. Então ela poderia, sim, esperar pelo menos mais 3 semanas, que não seria uma diferença muito brusca, ter o filho de forma precoce, ele sair vivo, ela sair viva e não ter que passar por essa turbulência tão grande que é o aborto e que as pessoas estão tratando como algo que não é prejudicial para ela. A partir do 6º mês... Desculpa, Maia. Pode continuar. Vou só complementar um pouquinho aqui. Eu sei que é possível fazer o nascimento precoce, né? Que seria, por exemplo, nascer de 7 meses, que foi o meu caso, eu nasci de 7 meses, mas não é nem um pouco seguro para o bebê isso daí. Isso daí só é feito em casos de urgência e a chance do bebê morrer sendo parido, entre aspas, de 7 meses já é grande. Então imagina ela ter que fazer a cesárea, aí o bebê vai e morre mesmo assim, tá ligado? A partir do 6º mês de gravidez, o corpo começa a mudar. Ou seja, ele começa a produzir hormônios para ter modificação para a aceitação do feto, a aceitação da criança. Ou seja, glândulas mamárias vai começar a crescer para a produção de leite, porque vai ter que ser alimentado, certo? O corpo vai já mudando, porque ele já vai preparar pro parto. E hoje minha mãe é enfermeira. Minha mãe, ela trabalha numa UTI neonatal, ou seja, ela trabalha com criança, todos os tipos de recém-nascidos, menos recém-nascidos saudáveis. Ou seja, nasceu com algum problema, tem que ficar internado, vai pra mão delas. Olha, eu vou te falar, a chance de um bebê nascer que tenha 7 meses para baixo, a chance de sobreviver é pouca. 8, 9 meses já é alta. 8 meses tem uns que se perde. Tem 9 que se perde, cara. Que nasce com abaixo de peso. Eu não vou dar exemplo que todos porque tem criança lá que nasce menos, um pouco maior do que um palmo de mão, cabe na sua mão. Porém, ele morre. Porém, ele sobrevive. Tem uns que parece ser 100% saudável e morre. Então, 7 meses é um risco de comprar quando vai nascer, porque ele já está em um estado bem maior para a mãe e para o filho. Você citou o parto normal dela, sim, teve um parto normal, mas o feto no 6º mês, ele tá mais ou menos tamanho, vamos colocar assim, uma cenoura média. Ele começa a desenvolver a partir do 7º mês o crescimento dele. O crescimento do corpo, o crescimento dos órgãos vem a partir do 7º. Os órgãos já tá tudo criado certinho. A partir do 7º mês ele vai começar a dar crescimento. Ou seja, é quando vem o crescimento da barriga mais elevado, aumento de peso por causa do feto, vai começar a consumir nutrientes da mãe. Ou seja, por uma criança de 10 anos, os nutrientes que você consome numa criança de 10 anos, cara, é pra alimentar você mesmo, cara. É gasto em energia, certo? Sair correndo por aí. Não consumir nutrientes pra alimentar outra criança que tá dentro de você. Certo? Sim. Tem mais alguma coisa pra falar ou já posso complementar? Pode sim. Tá bom. Então, assim, eu achei estranho porque realmente, eu não sei se é informação errada, mas o que eu realmente li pelos sites dos médicos, do G1, enfim, porque eu tô tentando pegar realmente sites que não tem risco de ter fake news, então eu li realmente que as chances do bebê, se nascesse de forma prematura, com todos os cuidados, era uma chance alta e considerável da sobrevivência do bebê, e óbvio que a mãe não precisaria
realmente passar por essa situação turbulenta, porque eu realmente repito, o aborto é uma coisa pesada, é uma coisa que causa morte até para a mulher adulta, quem dirá para uma criança de 10 anos. Então, que essa saída, mesmo que se a vida do bebê fosse mínima, se tivesse 1% de chance de salvar essa criança, todo mundo, não vou falar que todo mundo vai sair bem, porque essa é realmente uma situação muito delicada. Eu não posso tirar a gravidade do assunto, eu não posso tirar que essa menina foi estuprada por 4 anos da sua vida por uma pessoa que ela via como espelho de família e que, na verdade, não viu, né? Porque ela viveu esse grande período de tempo como uma pessoa abusadora. Então, eu não posso falar que ficou tudo bem. Mas, se a gente partisse desse pressuposto, sofreria menos. A menina teria sofrimento com o corpo dela, o bebê teria risco de sobreviver e nada disso, na minha opinião, não teria usado. É basicamente isso. Então, só para complementar, eu estou sendo imparcial, eu não estou ponderando para nenhum lado, mas vai parecer, porque eu só vou apresentar alguns argumentos para enriquecer o debate, que seria, desculpa, Léo, mas seria muito contra os seus argumentos, mas não é porque eu estou sendo parcial, eu estou sendo imparcial de verdade, mas é só para enriquecer o debate. Gostaria de saber como você se posicionaria a partir disso. Bom, você diz assim que... eu imagino que você seja uma pessoa religiosa, né? Eu não sei. Eu parto do pressuposto das suas posições políticas, mas eu gostaria de falar que você está dizendo como se a criança, como eu posso falar, o feto, né, já fosse uma vida. Mas existem diversas controvérsias, como, por exemplo, a nossa própria Constituição. E eu estou aqui com o artigo que diz isso, que chama... eu vou ler aqui. O artigo 2º do novo Código Civil reproduziu o ipsis literis, o artigo 4º do Código Revogado de 1916. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção o direito do nascituro. Então, eu gostaria de só falar isso, né, que a criança, de acordo com a nossa Constituição, ela só vem a ter uma vida de verdade após o parto. E outra, eu vi que quando a menina e a avó estavam no hospital, a menina foi a própria menina que decidiu abortar. Então eu acho que a gente também deveria levar em consideração a opinião dela, né? Já que se ela já tem capacidade de dar origem a uma nova vida, eu acho que ela pode escolher também o que ela pode fazer com a própria vida. Sim, na verdade, existem diversas visões de quando a vida começa, né? Por exemplo, a Constituição, igual você citou, diz que é uma vida desde que registra quando nasce. A biologia, que é juntamente a opinião que a igreja fala que começa após a concepção. E aí você vai para outras culturas, tem outras culturas que falam que nasce e depois só é considerado vida alguém quando batiza. Então é algo que é relativo e a gente não pode usar como premissa, né, no debate. Na verdade, assim, o que para mim, na minha opinião, eu pego como base é a biologia, que é justamente que estuda o corpo humano, tá? Então essa é a minha visão do ponto. Se você tem outra, tudo bem, eu vou entender, mas então, deixando claro aqui que é o que eu acredito, que eu vou junto com a biologia, diz que a partir do momento que o óvulo se encontra, já não é mais um zigoto, e sim alguém. E ainda mais nesse caso, um bebê de 6 meses, ele já está formado, ele já tem sistema nervoso, e se não fosse realmente nada, se realmente não fosse uma vida, a gente não teria uma lei hoje que proíbe essa atitude, e a gente não precisaria passar por um processo tão grande para tirar aquilo de lá de dentro. Se não é uma vida, por que respira, por que se alimenta, de acordo com a biologia, repito. Então, é esse ponto que eu quero levantar para vocês. Basicamente isso. Só uma observação, a biologia não fala que é assim. Assim que é fecundado o óvulo, ela fala que é a partir do 3º mês, quando começa a ter sistema nervoso, que ela vira uma vida. Porque antes disso ela não tem nada.
eles falam que não passa de uma massa, o corpo da criança. No terceiro mês ela começa a produzir sistema nervoso. Então, aí Então, já é... ah. Alguém vai falar, pode falar. Então, você disse que você acredita no ponto de vista da biologia que você acabou de dizer, do sistema nervoso e tal. Beleza, eu respeito o seu ponto, cara, mas nós temos que nos inserir em um contexto social que a nossa Constituição, a própria nossa Constituição diz que é uma coisa. Então, tipo, eu respeito sua opinião, mas mesmo assim, não, tipo, é a sua opinião. E como nós vivemos é a sua opinião, né, que ela é paralela com a igreja, né? Então, mas como a gente vive num estado que deveria ser laico, pelo menos, e a gente pega e a gente acredita no nosso ponto de vista e acha que isso deveria acontecer, eu acho que tá meio errado da sua parte, cara. Mas, mesmo assim, eu entendo você. Mas é isso que eu queria falar, não sei se ficou claro. Sim, na verdade, o que a gente entender? Vamos tentar dividir a Constituição e a biologia. Eu vou discordar de novo do Samir Ferreira, não sei se é assim que fala, mas enfim. Porque todos os estudos, a minha vida inteira que eu estudei na escola e tudo, a biologia, para mim, sempre deixou claro em livros, tudo que a partir da fecundação, a massa que ele citou ali, ela se alimenta do corpo. Então, até agora, porque o nosso último tópico ele vai tocar essa questão de religião. Então, até chegar lá, eu não vou nenhum argumento religioso, tá? Como a igreja vai com a biologia, eu estou citando a biologia, mas o meu ponto aqui não é trazer ainda para cá a religiosidade, já que ainda não é o ponto. Mas então, a biologia dita isso, conforme eu li, enfim, pesquisei. E o que é a Constituição? A Constituição, ela vai te dar a proibição ou ela vai te liberar de fazer algo. Então, o que ela faz? Ela, não é que ela tá falando, a vida vai começar no terceiro mês. Ela fala, você pode abortar o óvulo, não sei, feto, como vocês queiram chamar, até 3 meses. Em caso de estupro, em caso de anencefalia e em caso de, eu não lembro o terceiro ponto. Então, nesses 3 pontos, até 3 meses você pode praticar o aborto. Passando disso, que é o caso dessa menina de 10 anos, você não pode. Então, por isso que ele teve que um juiz teve que ir lá autorizar essa lei para essa menina poder fazer o ato. Então, a gente tem que dividir o que a Constituição deixa de fazer e o que a biologia ela nos ensina aonde começa. Basicamente isso.